Vendido para o Real Madrid por 72 milhões de euros, Endrick promete voltar ao Palmeiras por gratidão. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta por que ele foi rejeitado por Santos, Corinthians e São Paulo. Bora te atualizar também sobre o futuro de Michael, sexta-feira super importante pro atacante. Falo ainda sobre o Corinthians, você sabia que Augusto Melo contratou vários sócios e conselheiros do Corinthians para trabalhar com ele? Vou falar também sobre as últimas do mercado, quem o São Paulo perde por conta da Copa América, quais as receitas com bilheteria no meio de semana, números bem altos de clubes brasileiros. Tem do efeito da chegada do Seabra no Cruzeiro. Tudo sobre o Atlético e Bernard, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só desejar uma ótima sexta-feira para você, pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser, beleza? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Quero começar a colocar na tela jogos dessa sexta e sábado por competições nacionais e internacionais. Nessa sexta tem Ceará e Curitiba pela Série B, vou de vitória do Ceará. No sábado, nada mais, nada menos do que a final da Champions, com Borussia Dortmund e Real Madrid, vou de vitória do Real. Pelo Campeonato Brasileiro, acho que o Corinthians vence o Botafogo e que o Fluminense vence o Juventude. E você manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus. Lembrando que o bônus máximo é de R$200, você precisa jogar com responsabilidade e ser maior de 18 anos. Vem pro Play, vem pra Aposta Ganha. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gabigol. O atacante embarca na próxima quarta-feira rumo à Suíça. Ele participa na sexta-feira, dia 7, do julgamento na Corte Arbitral do Esporte, que vai definir se ele vai poder voltar a jogar de forma definitiva ou se vai ter de cumprir suspensão por conta daquela fraude no exame antidoping, ficando de fora até abril do ano que vem. Retorno do Gabigol acontece apenas no sábado, dia 8, mas ele não perde jogos, isso se não for punido. Até porque o Flamengo, depois de enfrentar o Vasco nesse domingo, só volta a campo no dia 13. Para completar sobre o Fla, queria falar sobre o terreno no gasômetro. Além de comprar um terreno de 87 mil metros quadrados, onde pretende construir seu estádio, o Flamengo também negocia com a Caixa a aquisição de mais 17 mil metros quadrados de um terreno anexo, onde ele pretende construir um estacionamento, que seria uma enorme fonte de receita. Já o Atlético Paranaense conseguiu o que parecia impossível. Depois de 4 vitórias nos 4 primeiros jogos, 2 derrotas em casa, para Danúbio e Sportivo Ameliano. A última delas para o time paraguaio por 1-0 na noite dessa quinta-feira, e o Atlético conseguiu ficar em segundo no seu grupo da Sul-Americana, ou seja, vai ter de disputar a repescagem contra o Cerro Porteño. O Ameliano passou direto de fase e já está nas oitavas da Sul-Americana. Muitas críticas do torcedor do Furacão para a diretoria que não investe. Para completar informações que vêm do exterior, José Mourinho está acertado com o Fenerbahçe, contrato de 2 temporadas, e Alex, que é novo técnico do Antalyaspor, me confirmou, me assegurou que os nomes como Dudu, Bruno Henrique, Lucas Moura, Ener Valencia, Tiquinho Soares, entre outros, não serão contratados pelo seu time. A frase do Alex, abre aspas, é uma equipe de meio de tabela, com orçamento médio, se referindo ao Antalyaspor. Bora falar agora sobre novidades envolvendo Michael. O atacante de 28 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, faz nessa sexta-feira jogo que pode definir o seu futuro. O contrato do Michael com o Al Hilal se encerra em janeiro do ano que vem, ou seja, a partir de agosto ele pode assinar um pré-contrato. Mas, se o Michael for decisivo na final da Copa do Rei contra o Al Nassr, a tendência é que o Al Hilal lhe ofereça um novo contrato. Existe uma predisposição do time saudita em abrir mão do Michael para contratar jogadores de nome. A ideia do futebol saudita é dar visibilidade à competição local, até por isso há necessidade de contratação de jogadores de peso, como por exemplo Casemiro do Manchester United, Ederson do Manchester City, entre outros. Mas o Michael vai ter a chance em campo de mostrar o quanto é útil.
temporada atual de 51 jogos, 46 como titular, 11 gols e 10 assistências. Mas falando especificamente sobre as chances de Michael voltar ao Brasil, Flamengo e Cruzeiro hoje são os maiores interessados. Michael, para voltar para cá, vai precisar abrir mão de bastante dinheiro. É que ele teve direito a 3 aumentos salariais desde que foi contratado lá no Al Hilal e hoje fatura na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor absolutamente impagável por qualquer clube do Brasil para o Michael. E você, acha que vale a pena investir até quanto no Mischa? Use espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, quem que o tricolor perde por conta da Copa América. São Paulo recebeu uma boa notícia nessa quinta-feira. O Arboleda foi punido pela Federação Equatoriana por conta daquele episódio numa casa de entretenimento adulto, no último amistoso do Equador lá nos Estados Unidos. Ele aparece com dinheiro, com uma stripper dançando ao lado dele, e o Arboleda foi acusado de levar um menor de idade, um jogador de 16 anos, para essa casa. Por conta disso, ele e o Gonzalo Plata estão fora da Copa América. Boa notícia para o São Paulo, que vai perder o Ferrarese, convocado para a seleção venezuelana, o Rafael, goleiro, convocado para a seleção brasileira, James Rodrigues, convocado para a seleção colombiana, e o Bobadilla, que deve ser chamado para a seleção paraguaia. O único que não é uma má notícia é o James, que vai ter oportunidade na seleção colombiana de se valorizar. O tricolor tá louco para conseguir uma proposta por ele. Queria saber a sua opinião. Sim, Ferrarese, Rafael e Bobadilla, qual desses 3 atletas faz mais falta? Imagino que a resposta seja Rafael, até porque pouca gente confia no Jandrei. Agora quero trazer uma notícia interessante. Quanto o seu time faturou com bilheteria na rodada de meio de semana? Rodada super importante de Sul-Americana e Libertadores, jogos decisivos. Alguns números impressionantes. O São Paulo, por exemplo, teve uma receita bruta de 5 milhões e 100 mil reais na vitória por 2-0 contra o Tajeres. Foram 56.162 torcedores no Morumbis. Ticket médio de R$ 91 reais. Palmeiras aparece na sequência com 4 milhões e meio de reais de receita bruta. 40.113 torcedores por um ticket médio de R$ 112 reais no empate em 0-0 com o São Lourenço. Cruzeiro 1, Católica 0, o jogo da Sul-Americana no Mineirão também registrou bom público. 55.254 torcedores por uma receita bruta de R$ 2 milhões e 700 mil reais, ticket médio de R$ 50 reais. Corinthians 3, Racing 0, o jogo da terça-feira teve 40.473 torcedores e uma renda bruta de R$ 2 milhões e 300 mil, ticket médio de R$ 57 reais. Para completar, Flamengo e Milionários, o maior público do meio de semana, 64.268 torcedores, mas só 2 milhões de renda, isso porque o ticket médio ficou em R$ 31 reais. Atlético Mineiro 4, Caracas 0, 28.455 torcedores, 1 milhão e 800 mil de renda bruta, R$ 63 reais de ticket médio. Para completar, Fluminense e Alianza Lima, jogo no Maracanã, 38.404 torcedores, 1 milhão e 300 mil de renda, R$ 35 reais o ticket médio. E aí, o que mais chamou a atenção nesses números? Use o espaço para comentário e já deixa registrado, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que Augusto Melo andou contratando vários sócios e conselheiros do Corinthians para se tornarem profissionais do clube, para se tornarem contratados, para passarem a ter carteira assinada? Pois bem, essa notícia está circulando nos grupos de WhatsApp de conselheiros. 3 desses conselheiros me procuraram para passar a lista. Fui tentar confirmar com o pessoal da situação, o grupo do Augusto, e ainda não obtive nenhuma resposta. Assim que tiver, trago a confirmação para vocês. Mas pelo menos 24 sócios ou conselheiros fazem parte da lista de funcionários, de novos funcionários do Corinthians, pessoas contratadas pelo Augusto Melo. Média salarial desse pessoal de R$ 11 mil reais por mês. Alguns ganhando mais, obviamente outros ganhando menos. Detalhe, dentro desses 24 funcionários novos, alguns eram conselheiros que precisaram inclusive renunciar ao cargo no Conselho Deliberativo para que pudessem virar funcionários do clube. Aí você se pergunta, mas eles estão fazendo o quê, Nicola? Tem várias funções. Tem gente trabalhando no CT, na casa dos atletas, no departamento de futebol, como segurança, na arena, futebol feminino, compras, centro de treinamento das categorias de base, TV do Corinthians e até na parte administrativa. É só importante lembrar que uma das promessas de campanha do Augusto era que contrataria os melhores de cada área. Será que essas pessoas que eram sócias e conselheiras são os melhores?
ou será que tem alguma relação de amizade? Enfim, o tempo vai dizer. Só para completar sobre o timão, Félix Torres, zagueiro equatoriano, foi convocado para a seleção do país dele, vai disputar a Copa América e pode desfalcar o timão em até 9 partidas. Quero falar agora sobre a nova data para a chegada do Bernard. O atacante, que é enorme ídolo do torcedor atleticano, desembarcaria nessa sexta-feira. Houve uma reviravolta e a passagem está marcada para sábado. O desembarque acontece no aeroporto de Confins às 15h50. Torcedores do Atlético estão se mobilizando para o Aerogalo, que receberá o Bernard, então há necessidade de uma mudança na data. Bernard, que chega ao Brasil depois da melhor temporada desde que se mudou para a Europa, com a camisa do Panathinaikos, 49 jogos, 11 gols e 9 assistências. Ele nunca havia atuado tanto, nunca havia marcado tantos gols e nunca havia dado tantas assistências, jogador que inclusive foi fundamental para a conquista da Copa da Grécia com a camisa do Panathinaikos. Só para completar sobre o Atlético, segunda melhor campanha na classificação geral da Libertadores, só atrás do River Plate. Tendência é que o River esteja de um lado da chave, o Atlético do outro, ou seja, o Galo vai decidir em casa em todas as fases do mata-mata até uma eventual final, que já tem local marcado, a cidade de Buenos Aires. Só para completar, queria contar que o Atlético faturou, com sua participação na fase de grupos da Libertadores e a classificação para a próxima fase, 30 milhões e 600 mil reais. Foram 15 milhões e 600 mil pela presença na fase de grupos, 8 milhões e meio de reais com as 5 vitórias. A Conmebol estava pagando pela vitória na Libertadores e na Sul-Americana. Como o Atlético venceu 5 vezes, embolsou 8 milhões e meio de reais. Já a vaga nas oitavas de final garantiu mais 6 milhões e meio de reais. Bora falar agora sobre o efeito Seabra no Cruzeiro. O técnico Fernando Seabra, que chegou sob muita desconfiança, conseguiu melhorar consideravelmente o Cruzeiro. Raposa, que venceu a Universidade Católica do Equador por 1-0 no Mineirão na noite dessa quinta-feira, e se classificou de forma direta para as oitavas de final da Sula. Time que em 10 partidas sob o comando do Fernando Seabra só perdeu uma vez. São 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 16 gols pró, 10 gols contra. O Cruzeiro já está nas oitavas da Sula e está no G6 do Campeonato Brasileiro. Só uma outra curiosidade, com o João Marcelo e Zé Ivaldo formando a dupla de zaga, o Cruzeiro levou apenas um gol, e é um gol contra marcado pelo Lucas Silva. Só para completar, legal contar que o Cruzeiro foi o 7º melhor entre aqueles que terminaram na primeira colocação da Sul-Americana. Vai haver um sorteio que vai definir o próximo adversário do Cruzeiro nas oitavas de final. Esse sorteio acontece na segunda-feira, mas é legal contar que o jogo das oitavas acontece apenas no mês de agosto, quando certamente o Cruzeiro já terá reforços importantes, Cássio, entre outros atletas. Contei agora há pouco sobre quanto o Galo faturou com sua participação na Libertadores. Participação do Cruzeiro na Sula valeu bem menos, 9 milhões e 600 mil reais. Foram 4 milhões e 700 mil pela presença na fase de grupos, 1 milhão e 800 mil pelas 3 vitórias durante a competição e 3 milhões e 100 mil pela vaga nas oitavas. Bora falar agora sobre Endrick, que promete voltar ao Palmeiras por gratidão. O atacante se despediu do Verdão na noite dessa quinta-feira, empate em 0-0 contra o São Lourenço. Ele foi substituído aos 70 minutos, foi pro vestiário, voltou depois da partida, cumprimentou todos os atletas e fez questão de ir em praticamente todos os setores do Allianz Parque para se despedir de torcedores. Decisão muito legal, atitude muito bacana, de alguém que chorou dentro de campo muito emocionado com um adeus. É legal contar também que o Endrick tem uma situação de gratidão com o Palmeiras muito forte, porque ele havia sido recusado por São Paulo, Santos e Corinthians. Vamos voltar lá para a época em que ele tinha 11 anos de idade. O Endrick defendia o São Paulo, mas era uma coisa meio esporádica. Ele vinha 2 vezes por ano e treinava no centro de treinamento de Cotia, no período de férias, e aí depois, quando as férias acabavam, ele voltava, ele morava em Brasília com os pais. Até que quando chegou aos 11 anos de idade, o pai do Endrick decidiu que ele precisava ficar no centro de treinamento do time onde ele fosse contratado de forma definitiva, para que ele pudesse evoluir. Pois bem, o pai do Endrick sugeriu que o São Paulo fosse o primeiro clube a ficar com o atleta, afinal de contas o Endrick já tinha essas participações em período de férias. O único pedido feito pelo seu Douglas, que é o pai do Endrick, é que o contratassem. Sim, o pai do Endrick precisava ser contratado para que ele pudesse vir com a família de Brasília. Mas não precisava ser um grande emprego. O pai do Endrick toparia, por exemplo, ser faxineiro. O que ele precisava era ter um salário mínimo para poder bancar a família que viria de Brasília para São Paulo. São Paulo entendeu que não valeria a pena fazer esse esforço. O pai do Endrick então enviou vídeos com imagens de lances do Endrick para Santos, Corinthians e Palmeiras. Com a mesma recomendação, com o mesmo pedido. Ele queria ser contratado para que pudesse bancar a família na mudança para cá.
O Santos e o Corinthians ignoraram os pedidos do pai do Endrick. O Palmeiras, por meio do João Paulo Sampaio, se impressionou com os vídeos e decidiu contratar o pai do Endrick para ser faxineiro do centro de treinamento do time profissional. Foi aí que o Douglas acabou conhecendo atletas do time principal e ganhou, por exemplo, um tratamento dentário do Jailson. O Jailson percebeu que o pai do Endrick só tomava sopa mesmo nos dias de calor, depois é que ele foi descobrir que o pai do Endrick não tinha dente para comer. E foi o Jailson, ex-goleiro do Verdão, quem pagou todo o tratamento bancário. Hoje, o pai do Endrick é alguém com uma fortuna gigante, especialmente depois da transferência do Endrick para o Real Madrid. Negócio de 72 milhões de euros, 12 milhões de euros com pagamentos de impostos. 35 milhões de euros fixos, 70% dessa grana para o Palmeiras, os outros 30% para o pai do Endrick. Tem mais 25 milhões de euros em bônus, desses 25, quase 12 milhões, 11 milhões e 250 mil euros já foram garantidos, mais 1 milhão e 250 mil euros serão garantidos assim que o Endrick vestir a camisa da seleção pela primeira vez como titular, os outros 12 milhões de euros pagos em bônus dependendo do desempenho do atleta vestindo a camisa do Real Madrid. Só para completar, o Endrick falou o seguinte, abre aspas, quando eu não tinha ninguém, o Palmeiras foi o único time que apostou todas as fichas em mim, fizeram tudo por mim, nunca vou me esquecer disso e tenho muita gratidão pelo clube. Não é uma despedida, é um até logo. Só para completar sobre o Verdão, o Palmeiras chegou ao 6º jogo dos últimos 11 sem marcar gols. E a partir de agora passa a não ter mais o Endrick, o que é um problemaço. O atleta vai servir a seleção brasileira em amistosos e Copa América, depois vai para o Real Madrid. Palmeiras que terminou com a 3ª melhor campanha na classificação geral da Libertadores da América. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos. Tchau!